estamos com o professor Everson Freitas, que é coordenador do Instituto Sinai de Inovação em Eletroquímica. Boa tarde, professor. Muito Boa obrigada pela tarde. sua presença. Uhum. Professor, gostaria primeiro de saber qual é a importância de um evento como esse, o que o senhor achou do evento? Eu achei ótimo, na verdade, que esse evento, ele é bem tradicional, na verdade, aqui no Paraná, né? Ele já acontece aí há mais de 10 anos e é extremamente importante para o setor e com um tema tão importante, né? Agora, na última palestra ali, fica claro o papel que o Paraná pode ter em relação à transição energética, a competência, né, a vocação que tem relacionada à parte de uso de biomassa e etc. E oportunidades que estão relacionadas em diferentes frentes, né? Assim como é o caso aqui do Instituto que já trabalha com baterias e outras soluções também que estão atreladas aí à própria parte de hidrogênio, por exemplo. Professor, a sua área é bastante focada em baterias sustentáveis. Isso. Qual é a nossa posição hoje? Eu falo em termos de Paraná, Uhum. mas também em termos de Brasil. Tá. Hoje, de fato, a bateria produzida no Brasil é a bateria de chumbo ácido. A bateria de chumbo, ela é sustentável, digamos, à força, porque o chumbo é um material tóxico, né? Então tem que ter Uhum. muito cuidado em relação a ele. Só que isso fez com que surgisse um ecossistema ao redor da bateria de chumbo ácido que ela é praticamente toda reciclada. Então, hoje ela é o produto mais reciclado do mundo, à frente, inclusive, das latas de alumínio, que é o segundo material mais reciclado, justamente pela toxicidade. Então, é um material complicado? É um material complicado. Mas, tendo esses sistemas de controle, é uma tecnologia que não deve ser, né, abandonada de forma alguma, justamente porque tem essa característica de reciclabilidade que hoje a gente não enxerga em nenhuma outra tecnologia relacionada à parte de baterias. Em relação a outras químicas, a gente tem, né, um trabalho bem forte relacionado a, digamos, a concorrente ou a complementar, depende do ponto de vista das baterias de chumbo ácido, que são as baterias de íons de lítio. E essas baterias elas acabam tendo características diferentes da chumbo ácido e aplicações diferentes. Então, ela vai ser utilizada principalmente em sistemas que você precisa de uma densidade de energia maior. Mas a gente tem que olhar para essa questão da reciclabilidade justamente porque o volume será altíssimo de baterias. A gente está falando de milhões de toneladas de materiais necessários, que num primeiro momento vão ter que vir da mineração, não tem outra fonte de material para isso, mas o processo de reciclagem ele tem que caminhar junto, principalmente buscando substituir muitas vezes elementos que hoje são de origem fóssil ou de origem não renovável. Então, a biomassa aparece como uma potencial substituta de determinados elementos, e as rotas de reciclagem elas surgem como uma alternativa para você diminuir as emissões atreladas à mineração. Então, um exemplo prático, você pode chegar a uma diminuição da ordem de 70% nas emissões na obtenção de materiais vindos de baterias recicladas, comparado com material vindo de uma fonte de mineração, por exemplo. Então, é toda uma conjuntura que precisa ser desenvolvida para você conseguir ter um crescimento de fato sustentável. Porque se a gente apostar somente na mineração e essas baterias forem descartadas sem muito critério, você vai estar tapando a cabeça e descobrindo os pés, porque você vai estar tendo a emissão, digamos, durante a produção da bateria, e muitas vezes não durante a utilização, mas lá na parte da produção. Então você precisa pensar sempre na tecnologia, qualquer tecnologia que surge hoje para utilização nessa escala acaba tendo que ter essa preocupação do fechar a conta, ter a ciclabilidade ali do sistema. Imagino que a questão da logística reversa seja importante Sim. também. é, Principalmente eu fico pensando, a primeira coisa que me vem à cabeça são os celulares, né. uhum. Então eu imagino que seja importante isso. Sim, o volume de baterias, a logística reversa, principalmente quando a gente fala num país tão grande como o Brasil, acaba sendo um dos principais fatores que vão impactar nas emissões, por exemplo, das baterias velhas, né, usadas, Uhum. e também por que não, na reutilização das baterias dos veículos elétricos em outras aplicações menos exigentes. Que daí a gente fala da segunda vida das baterias. Então, tudo que puder postergar a reciclagem, aumentar a vida útil do produto também é bem-vindo para diminuir as emissões no total. Tá? Professor,
tem alguma política pública que precisa ser feita, alguma lei que precisa ser regulamentada, enfim, para que isso funcione melhor ou comece a funcionar efetivamente? Hoje, eu diria que as baterias elas já estão bem cobertas pela legislação. Talvez as de lítio, elas, por ter, é lítio, é menos, a preocupação, entre aspas, é menor pelos materiais que estão ali, a chumbo ela é acompanhada mais de perto. Então, as baterias de chumbo, as fábricas de baterias, elas utilizam, inclusive, dependem dessa bateria usada até para a produção das novas baterias. Então, o cerco é meio fechado ali realmente. Do ponto de vista da legislação, tem 3 grandes produtos que você precisa, que são, digamos, cobertos e que se acompanha muito de perto em relação à reciclagem, como se diz, ao jogar esse material num rejeito, um descarte, o descarte, qualquer. exatamente é a palavra. Uhum. Óleos, pneus e baterias. Então são esses os 3 principais, digamos, materiais que a legislação já cobre. Uhum. Então hoje a legislação exige que o fabricante da bateria ou o fabricante desses outros materiais tenha algo equivalente ao que sai da fábrica, que ele está recuperando, né, tirando, digamos, e fechando o ciclo do que está saindo e o que está entrando no mercado. As baterias de lítio, elas ainda não estão tão seguidas de perto, digamos assim, porque o volume ainda é pequeno. Mas com certeza, eu acho que o cerco vai apertar em breve. E na verdade você tem muito valor agregado ali ainda. Então antigamente se pagava para as empresas levarem a sua bateria usar o seu lixo eletrônico. Hoje em dia elas pagam pelo quilo do lixo eletrônico. Então hoje está em torno de 6, 7 reais o quilo, por exemplo, para você vender um material como lixo eletrônico. Porque ali tem material com valor agregado que você pode recuperar para a produção de novas baterias, etc. Tá? Perfeito. Professor, agradeço muito a sua presença aqui no evento e também a sua entrevista. Eu Muito que obrigada. agradeço.